Boa noite, galera, turma do Resenha dos Crias. Hoje o papo é diferente, hein? 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, mas ninguém fala delas. Quem cuida dos jogadores de futebol? Começa a mãe, que leva o moleque pra lá, é treino pra cá, e vai e volta. Não esquece da avó, não esquece da avó. A avó. A avó é fogo. Aí depois o cara casa, e aí, quem fica? Fala pra mim, Tony, você que foi jogador de futebol, como começou? Fica nega véia. A gente chama de nega véia, ela fica braba, fica nervosa. Que nega véia! Mas são elas que arrumam a nossa vida, não tem como. São elas que organizam a nossa vida e são elas que aconselham a gente, que fica com a gente. Quando o jogador de futebol não tem nenhum amigo, ninguém pra conversar, ela senta do lado e fala, calma, vai dar tudo certo, vai, vamos treinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então... E hoje eu quero muito like, mas muito like. Então, se inscreva, toque no sininho, se inscreva, sem preguiça. Começou no futebol, hoje uma das maiores confeitarias da América Latina, muito grande. Falou que foi por causa do casamento, mas como o Alê não queria ficar longe da bola, você vai enrolar brigadeiro. Entendeu? Você quer ficar perto da bolinha? Vai enrolar brigadeiro. Com a gente hoje, Ana Picu. Aê! Que honra estar aqui com vocês, gente! Assistir o programa com a Lê foi incrível, né? E aqui para contar um pouquinho da nossa história. Tô acostumada a falar de bolo, de doce, mas também acho que eu sei falar um pouquinho de futebol. Vivi um pouquinho isso também. E eu quero começar. Da onde que veio a Ana? Eu sei, mas quero que você conte pro público. A Ana? Tá. Eu sou a Ana Lígia, lá em Avaré, Picu Ruxa. Você perguntou aqui nos bastidores. Picu Ruxa é a raspa do tacho da família, a caçulinha, então a filha mais nova. Então em Avaré eu sou conhecida como a Picu. Vim para São Paulo em 2008, meus pais se separaram. Cheguei aqui, fui fazer faculdade de publicidade, sou a mais nova então de 4 irmãos. E nunca gostei de cozinhar, gostava de sair, de me comunicar, fiz faculdade de publicidade, sempre trabalhei na noite também, trabalhei em muitas baladas, trabalhei em barzinho, em agências de publicidade, até que um desses dias, eu já tô indo pra outra história. A história é sua. Fui num show do Belo. O Belo sempre no tumulto, hein? Ou ele separa ou ele une. Mas ele é único. O Belo é essa resenha aí, não tem como. Fui no show do Belo e conheci o meu jogador, né? O Alexandre. A gente se apaixonou e daí começa a nossa história. Que ano foi isso daí? Isso foi em 2009. Logo depois que eu cheguei em São Paulo. 2009, aí você... Minto, eu não cheguei em 2008 aqui não. Eu cheguei em 2002 em São Paulo. 2002. 2002, 2008 não. 2008, começo de 2009 eu conheci o Alexandre. Show do Belo. Show do Belo. E eu já quero começar com uma resenha. Todo mundo fala que jogador de futebol às vezes entra em roubado, mas fiquei sabendo que você morou no primeiro hotel 6 estrelas de Oswaldo Cruz. Misericórdia. Ele que te contou não isso, sei. Né? Misericórdia, morei lá. Olha, como que era esse hotel? Tonico, eu tava acho que uns 8 meses com o Alexandre, daí antes de chegar em Oswaldo Cruz, eu fui pra Irati. Ele tava em pré-temporada no Irati, eu cheguei, ele nem tava no hotel, né, que a gente morava em hotel lá, e eu fiquei, acho que ainda uns 5 dias sozinha no hotel, eu colocava a cama assim, na porta pra ninguém entrar. E chovia tanto naquela cidade, acabava a força. E daí o Alê não ficou muito no Irati, ele ficou 1 mês e meio, a gente ficou ali, e nisso a gente foi para Oswaldo Cruz. Uma estrada também que eu achava que, gente, a gente não ia chegar nunca. Não recebeu em Irati. Nisso eu estava lá, não conseguia trabalhar em Irati, né? Porque sempre que a gente viajou, eu sempre trabalhei também. Mas daí chegamos em Oswaldo Cruz. A gente ficou num hotel lá que, olha, tinha ciganos no hotel, várias famílias de ciganos. Eles criavam galinha dentro do hotel, era uma loucura, gente. Não tinha água. Então, essa é a parte que ninguém vê, né? Ninguém vê. Do futebol. Uhum. A gente vê que os jogadores são estourados, né? Isso é 2%, né? Isso. Até que chegou um dia que a gente tinha os últimos R$10 no bolso.
A gente comprou o último cachorro-quente. E depois daquilo eu falei, Ale, você vai continuar aqui, você tem certeza? Isso eu já tinha ficado umas 2 semanas lá. Falei, não tem como mais, né? Porque não tinha o que comer no hotel. O clube não estava pagando. Tudo que a gente tinha de dinheiro já tinha acabado. Eu tive que ligar para uma tia minha, em Avaré. Falar, tia, compra passagem para voltar. Porque ela foi na rodoviária, lá de Avaré, comprou 2 passagens, tive que ir para Bauru, de Bauru para Avaré. Porque eu não tinha mais dinheiro para comer. Não tinha mais nada. Se eu precisava de um absorvente, a gente não ia ter grana. Mas aí até aí o Ale não desistiu da bola. O Ale continuou lá ainda, mas daí o clube continuou não pagando. Daí ele voltou e daí acho que depois ele foi para um outro time, Americana, e depois outro para o Rio. E assim foi indo. Mas essas histórias ninguém sabe, né? Acho que eu contei em poucos lugares essa. Que a gente passou fome não, mesmo, sim, né? Sim. E ninguém acredita. E ele teve momentos, mas sim, você teve esses momentos de perrengue, mas também teve momentos de celebridade. Ele Sim, jogou no Santa Cruz, sim. Jogou no Ceará, time grande, né? Time grandíssimo. Santa Cruz, eu virei tricolor lá. A gente morou 1 ano em Recife, no Santa, e eu queria ficar lá, eu queria ficar em Recife. Bom, amei. Recebendo. Maravilhoso, né? O Santinha. Só tinha dinheiro, Santa, Foi nessa época ele jogou, quando... tinha E dinheiro. eles subiram, né, o Santa da Série D. O Ale voou lá, né? Até que ele se machucou. E daí ficou mais uns 6 meses lá e depois não continuou. Mas peguei o Mojimirim, que foi muito bom, foi logo quando a gente começou. Não peguei os times de fora, porque eu ainda não conhecia ele, né? Mas o Santa foi maravilhoso. A gente foi pro Linense, ficamos 6 meses em Lins também, que é perto de Avaré, minha cidade. Então meus parentes iam pra lá. A gente já viveu muita coisa boa também com futebol. Teve um caso no Santa Cruz, você devia estar com ele. Mataram ele? Mataram. Assim, eu imagino pra uma mãe ver na televisão que seu filho morreu. A minha sogra... Como ficou a esposa dele? Minha sogra até desmaiou, né? Porque teve um outro Alexandre Silva no Santa Cruz. E acho que esse jogador teve um câncer no joelho e veio a falecer. E daí saiu na mídia que o Alexandre Silva tinha morrido de câncer no joelho e colocaram a foto dele. Lá, na Globo.com. Daí começou a todo mundo ligar pra família. Cadê? E já dando os meus sentimentos, gente. Daí até minha sogra acreditar que ele tava do meu lado, que não tinha acontecido nada. A gente ia fazer... e naquela época as ligações de vídeo não eram tão boas como hoje, né? E ela ficava desesperada. Ela chegou a desmaiar, né? Porque deram meus sentimentos pra ela e tudo. E... Cada uma. E tá até hoje lá, essa reportagem, essa matéria tá. Que loucura. O Ale adora mostrar. Ele mostrou. Você teve um cúmplice aqui hoje, hein? Não, eu preciso, né? Eu sou a resenha, eu sou o cara que escuta, que, por exemplo, a bola é muito bom, Santa Cruz, mas as mulheres, elas sofrem. Com o jogador de futebol, não que sofrem, porque elas não, algumas mulheres, elas não trabalham, né? E aí é ruim pra elas. Sim. Né? Porque elas não fazem nada. Então elas vivem ali, por exemplo, pro futebol e pros filhos, né? Então é bem complicado. Agora eu vou te pegar. Elas não fazem nada. Aí não, pegou. Não, é com ele. Não fazem nada. Aí pegou. Elas vivem pro cara e vivem pra família. Elas não fazem nada. Não, elas fazem. Vai lá. Vamos cancelar. Ajuda nós, vamos cancelar, gente. Calma, mulher. Eu acho que a mulher que é dona de casa trabalha mais que a mulher que trabalha fora. Com certeza. Bem mais. São 2, assim, ó. Por exemplo, eles têm 3. Cara, são 3, assim, ó, se liga, são 3 filhos. 3 filhos, são colégio pra caramba. Ela tem que fazer da ser pra coração, porque um tá chorando, um tá alegre. E eu vou falar, o que eu pago de colégio hoje, o Ale nunca ganhou no futebol, de salário. Eu imagino. Você entendeu? E graças a Deus que você pode pagar. Cara, eu dou moral, porque assim, ó, as mulheres, porque as mulheres, falando mulheres, né, que eu tive, porque eu casei 2 vezes, né, então, são mulheres, né. Cara, elas foram a minha estrutura. Tipo, que não bebi, que não fiz nada. Por quê? Porque a mulher, ela não precisa falar, ela só olha.
Tipo, tá errado, você já sabe. Você nunca vai ter razão. Não, mas se você tem, não tem também. Porque ela olhou pra você, acabou o negócio, acabou o dia, acabou a hora. Tipo, é meia-noite, ela falou assim, já deu, tipo, você vai ter que treinar no outro dia. Ou hoje você vai cuidar do nosso filho, que eu tenho que fazer o cabelo, tenho que fazer a unha. Então, vamos lá, meu querido. Mas se o cara não tem, hoje, um jogador que não tem, que não é casado, ele não vira jogador. Eu tô te falando real. O Neymar virou jogador de novo, porque ele pegou os filhos e a mulher. O Kaká virou jogador por isso, o Endrick virou jogador com isso. São poucos jogadores, poucos. Eu acho que se ele não tem uma mulher, né, ele cai. É porque você analisa bem, você pega os meninos aí, você pega os meninos aí... Os que honram, né? Sim, não é só ter uma mulher, tem que honrar. Não, é porque assim, ó, o que eu vejo, todos hoje, nessa era, eles honram. O porquê? Porque você vê o Paquetá só é o Paquetá, porque ele casou, eu posso falar de vários jogadores dessa época agora, os antigos, eles gostavam do tchucu-tchucu. Os antigos não tinham. Primeiro que os antigos não tinham. Primeiro que não tinha rede social, né? Rede social. Eles estavam ali de boa. Aí pra achar os Batman não dá. Os Batman, os ninjas, eles somem na neblina. Hoje não, hoje você tem um celular, você tem as coisas, mas eu acho que hoje ajuda muito. E hoje, por exemplo, o seu marido hoje, como eu hoje, por exemplo, eu ganhava um bom salário no São Paulo. Joguei só no São Paulo. Mas hoje o salário está diferenciado. Hoje o dinheiro é mais do que antes. Que ela falou assim, é mais. E os caras pagam antes. Antigamente, vem aqui que eu te pago. O vem aqui que eu te pago é só no céu. Foi o que aconteceu com ele. Foi no Irati. Isso, já pagaram a lei com televisão. Isso. Com filtro de galão. A gente não tem como te pagar. Pega o filtro que leva. Não, isso que eu falo. A gente só vê. Isso. Daí que chega em casa, você vai fazer o quê com filtro, gente? Vai viver de água? É vida bandida. Eu só tive um negócio desse que eu fui pra Curitiba, que era o Alex ainda. E é uma loucura. Cheguei em Curitiba, o cara me colocou num hotel, que eu olhei e falei assim, eu jogo no São Paulo. Ele tá maluco, que eu vou ficar aqui. Então, por exemplo, é diferente. Agora, quando ele chegou no Irati, que eu acredito, com a mulher dele, que ele olhou, não dá pra você voltar. Por que você não consegue voltar? Porque você já deu a palavra, já assinou, e aí você tem sempre o sonho que você tem, eu jogando, eu apareço. Mas a mulher que tá com você, tem que comer, tem que beber, tem que dormir. E essa é a razão. Essa é a história por trás, né? Do começo ali. Do começo. Não é só o glamour, né? Não é só o glamour. E hoje, a gente tocando nessa noite, você pega a molecada aí com 16, 17 anos, 15 anos, é salário de 150 mil, 100 mil. É uma outra vida. Eles não têm a consciência. E como a gente vai falar bastante dela, para que ela fale, por exemplo, para as outras meninas também, porque as meninas, hoje em dia também, elas acham que casar com um jogador tá tudo certo. Tipo, porque tá tudo certo. E não tá tudo certo. Se você não tem uma ideia acima dele, porque o jogador ele só quer jogar bola, e ele acha que tudo vai acontecer, que amanhã ele ganha dinheiro, ela pode falar isso, amanhã eu vou ganhar. Mas não ganha. Mas a mulher fala, não, se eu não fizer isso aqui, esse dinheiro não vai chegar, porque o clube já não vai pagar, porque ela é fria. O jogador é emoção. E a gente tem que viver a emoção deles também, né? Não dá pra ser totalmente... Mas eu sempre tive Eu sempre gostei de trabalhar, Tonico. Meu pai, empreendedor em Avaré, a gente tinha um clube, minha mãe sempre teve loja, minha tia tinha uma loja de doces em Avaré, da Copenhagen, então eu sempre tive contato com o público. Eu sempre gostei de vender, de comunicar. E desde pequena, hoje minha filha também faz muito isso. Eu fazia pulseirinha para vender, levava a vender para minhas amigas. E não foi diferente quando eu viajei com a Lê. Porque eu não conseguia ficar em casa. Eu sempre fazia amizades, não só com as esposas de jogador, mas com o pessoal da cidade. Em Lins mesmo, eu ficava lá na rua com os vizinhos de rua. E ficava batendo papo, e quando eu fui embora foi uma choradeira, então era muito legal. Eu não ficava só, sou esposa de jogador. Dondoca. Tá ouvindo aí, esposa de jogadores? Nem só dondoca, mas tipo, tem essa coisa de, eu não é nem que não me misturo, mas eu não conheço ninguém da cidade, eu vou ficar em casa, eu vou pra igreja, tem essa coisa, né? Sim. E eu sempre... Eu ia pra igreja, eu ia pra sorveteria, eu sentava na calçada e eu trabalhava muito também. Então, quando eu vinha pra São Paulo, eu pegava algumas coisas, que nem Victoria's Secret. Adoram, né? Eu levava pra vender pros jogadores, pra mulher de jogador, creme da Victoria's Secret. Você sempre teve essa veia? Sempre, Tonico. Daí, em Recife,
Eu fazia evento. Eu cheguei lá, eu fui me cadastrar em todas as agências de evento, fazia evento para Coca-Cola, fazia evento para um monte de lugar. Tem até uma resenha legal que eu peguei um trabalho de 1 mês no shopping principal de Recife. E eu ficava vestida de princesa do suquinho da Coca-Cola. Eu tô fazendo público. Não, vambora. Coca. Eles vão ver a gente. Coca, não esquece de nós. Era a princesa do Capo, o suquinho. Logo quando lançou o suco Capo. E eu dava suquinho para as crianças, eu lia história e eu passava a minha tarde lá. O Alê ia pro clube de manhã, voltava à noite, eu passava o dia no shopping. E a gente morava em frente ao shopping, era ótimo para mim. Daí nisso passava todas as mulheres dos outros jogadores, com a bolsinha da Prada, fazendo compras e eu lá entregando suquinho. E daí teve um dia, eu fiquei 1 mês com essa ação no shopping. Teve um dia que a gente estava na praia, eu normal, vestida normal e com a Alê. Daí chegou um vendedor de açaí. Eu falei, Alê, compra um açaí pra mim. Ele foi lá comprar. O cara falou, não, mas pra você eu não vou cobrar não. Daí ele já se achou, né? Ah, você é tricolor? Achou que o cara era torcedor. Ele falou, não, a sua mulher deu um suquinho pro meu filho no shopping, leu uma história pra ele. Ele já ficou todo, você é tricolor? ele foi por causa de mim. Peraí, Tá vendo? Tá vendo? que eu tô aqui também, não é assim também. Mas isso que você tá falando é do caramba, porque mostra as coisas. Eu acho que o jogador que tá escutando, o moleque, ele tem que entender isso. E a menina também. Porque senão, mata... se a mulher não fizer nada tipo, porque ela não quer, mata ela. Pra ela própria. Porque ela vai cuidar só da criança, vai ficar em casa, vai ficar... Não, se ela tá fazendo outras coisas, a cabeça dela gira, ela pensa em um monte de coisa, ajuda pra caramba. Então isso que ela tá falando vai ajudar muita gente a entender. E sendo que ela... E isso que a gente era ali, não tinha filhos, né? Mas a gente vivia ali com outras pessoas, né? Que normalmente se mora no mesmo prédio ou próximo, né? E a gente tinha um amigo que a mulher tinha 4 filhos. Então, cada um pegava um para ir pro banco, não pegar fila no banco. Ah, me empresta um filho aí que eu vou no banco. E assim, ajudando, né? É a rede de apoio, porque às vezes não consegue levar a família, então acaba uma sendo a rede de apoio da outra, né? E assim, normalmente, né, o jogador, quando tá jogando, quando ele começa a parar em pensar de jogar futebol, normalmente fala, puta, eu vou empresariar, eu vou ser um diretor esportivo. O Alê sempre pensava isso ou ele pensava em empreender em outra coisa, que não fosse futebol? A gente sempre, eu falo que o nosso encontro foi um encontro de valores também, né? A gente sempre teve vontade de empreender. Mas ele nunca queria nada com futebol. Eu ainda falava, vamos abrir uma quadra, você dá uma aula de futebol, depois a gente pensava em depilação, unha, pet shop, a gente sempre gostou muito de cachorro, mas nunca nada voltado na área de comida. Então a gente sempre tinha isso, ele não queria trabalhar com futebol, e a gente sabe que a vida de jogador é mais curta, né? Vida não, a carreira. Pelo amor de Deus. E sempre teve essa vontade de empreender. A gente já vinha preparando a nossa cabeça para isso. Mas é você estar aberto e olhar, né, o que Deus tem de propósito para sua vida, as oportunidades que te aparecem, né? Então, como você falou, foi do nosso casamento, a gente foi casar em 2012 e não tinha grana para fazer os brigadeiros que estavam no auge na época. Eu falei, eu queria os brigadeiros do nosso casamento e eu fui e falei, eu vou fazer esse brigadeiro. Ele me ajudou, a gente foi na 25, comprou os ingredientes que precisava, as forminhas. E a gente enrolou os brigadeiros, fez, e ninguém acreditou que foi a gente. Então, dali, todo mundo queria saber onde que eu tinha comprado. E ali eu vi a oportunidade. Falei, opa, eu consigo fazer uma renda extra aqui, né? E da brincadeira de fazer uns brigadeiros, a gente começou a você empreender. Começou falando no começo do programa que você não gostava de cozinhar. Não sabia, eu errava até bolo de saquinho. Eu sei que a sua tia Tico cozinha como ninguém. É. E aí, você quis fazer brigadeiro, você foi fazer como? Você conheceu ela? Conheci. Ai, meu amorzinho. Conheci sim. E aí, você foi... Mas você nunca tinha feito, nunca caiu numa cozinha. Caí numa cozinha. Mas você E pesquisou na internet? Então, dos nossos casamentos... Sim, do seu casamento. Eu fui pra internet, YouTube, o que é um brigadeiro gourmet. E a gente foi fazer degustação. Ficava R$3.000 para um casamento para 20 pessoas, só no civil, de brigadeiro. Você queria fazer uma mesa. A gente tinha R$3.000 para fazer o casamento todo. Eu casei numa pizzaria.
Então, eu fui lá, pesquisei o que era. Não tinha, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, não tinha muitas coisas sobre brigadeiro gourmet. Aí eu comecei a fazer alguns cursos no bairro, na Chocolândia, no Bondinho, você ali do bairro, você lembra? Sim. Tinha um bondinho e comecei a me especializar, porque daí eu comecei a levar para vender onde eu trabalhava e minhas amigas falavam, faz outro sabor, que era diferente na época, um brigadeiro de Romeu e Julieta, de nozes, hoje é mais fácil achar, né, sabores diferentes. Daí eu comecei a deixar para vender nos salões de cabeleireiro do bairro, ali de Perdizes. Eu deixava em consignação na quinta-feira e voltava para pegar na segunda, porque fim de semana de salão é mais cheio, né? Isso. E assim a gente foi fazendo. Daí nisso eu também trabalhava em evento. O Ale estava jogando no Rio, ele estava no Duque de Caxias quando a gente casou. A gente casou, ele voltou para o Rio e eu estava trabalhando na agência. Então eu fiquei daqui fazendo os doces até que chegou a Páscoa. Fui mandada embora, eu liguei para ele e falei, Ale, fui mandada embora, meu chefe mandou abrir nossa lojinha de doce. E ele falou, e agora? Falei, vamos abrir a lojinha de doce, não é o que a gente queria? E assim foi. Daí ele teve um intervalo de um time e outro, e também foi ali perto de maio, né, eu acho. A Páscoa foi em abril, foi perto de maio. E daí ele saiu do time também, veio, que tem uma janela, e... Me lembra se é isso, é maio mais ou menos? Sim, vamos embora. Junho, depois ele tem a janela de maio a junho e julho ele começa acho que foi isso. E daí a gente colocou a mão na massa, morava com a minha mãe ainda, mesmo casada, a gente morava no apartamento da minha mãe. A gente foi procurar um lugar só para ter um ateliê e fazer os doces. A gente achou uma casinha na Rua Vanderlei, ali em Perdizes, e morava em cima. E abrimos a Pico Ruchas, né, para vender brigadeiros. Se vendesse 10 brigadeiros no dia, a gente falava que tava bom. E Deus nos abençoou grandemente, né? E hoje é o que é. É uma das maiores da América Latina, né? Maior confeitaria da América Latina. Hoje a gente está indo para a 7ª operação. Se eu não me engano, vocês estão no Guinness Book, então? Ou não? A gente não foi a fundo no Guinness Book, né? Porque é muita burocracia, mas a gente fez uma pesquisa com a Nestlé. E uma confeitaria de 1.000 metros quadrados não existe na América Latina. Então, por isso que a gente usa. Mas eu não entrei com toda a papelada, porque não dá tempo, né? Muita coisa. Você começou assim, eu assim, pesquisando a sua vida, né? Tem muita influência que te ajudou também nesse começo, né? E hoje ajuda, né? A gente fez um trabalho muito diferente na confeitaria, né, Tonico? Então, eu como publicitária, eu achava a confeitaria muito chata. Que era aquela confeitaria de 13 anos atrás, você ia comer, eram as vitrines, refrigerada, tinha o bolo, você escolhia o bolo, eles cortavam, pesavam num pratinho de plástico, você pagava antes de consumir, né? Hoje ainda tem esse modelo de negócio, mas 13 anos atrás não tinha um lugar que você ia para sentar, para comer um doce, para ter uma experiência num prato bonito, jogar a calda em cima. Então... Você precisa ir lá, Pretão, é demais. Por favor. Eu trouxe aqui, ó. Tem também. Aqui tem assim, docinhos maravilhosos. Assim, mas aqui é um pedacinho tá pegando que aqui, a gente faz. Eu acho de verdade isso, porque assim, eu acho que a mudança, você vê que ela, né, nessa conversa, ela tipo deu uma pedalada ao contrário. Ela viu que, pô, se ela fizesse desse jeito, o negócio ia mudar. Porque o povo, ele faz um negócio que todo mundo faz. Ela falou, não, vou dar uma pedalada aqui. A gente trouxe a experiência para confeitaria, né? E a nossa loja é linda, é toda rosa, com flores, sempre foi lindinha, sempre foi caprichada. E os influencers apareceram porque a gente chegou junto com o Instagram, em 2013. Sim. Então as pessoas queriam mostrar onde elas estavam, elas fotografavam, nem tinha vídeo, era só foto. E a gente foi caindo na graça de alguns influenciadores da época que comiam, que gostavam, que ia lá e postavam. A Ana Hickman, que é do bairro, estava toda hora na nossa loja. Então, outros influenciadores de essas girls, né, que falou hoje, It Girls. Então, passavam lá, comiam, postavam, levavam para casa. A Maísa, do nada, estava na loja, parava a Maísa para pegar um doce, parava a Eliana. Então, parava não, eles vêm ainda. Mas é muito legal que a gente construiu uma marca
com o apelo do orgânico na internet, né? Sem precisar pagar essas pessoas. Eles postavam porque se encantavam, gostavam da nossa história e do nosso produto. Foi uma mídia de graça, né? Pra vocês, E né? ali, por estar ali no bairro, muitos jogadores de futebol Sim, também, sim. né? Allan Kardec, desde o começo com a gente, a Celeste, a esposa dele, a gente viu as 3 filhas, a pequenininha não, mas as 2 filhinhas crescerem. Gente, era muita gente. Léo Pelé, o Ale era melhor para estar aqui comigo para falar. Hendrick é nosso cliente, a mãe dele. Tem muita gente que já passou por ali. É legal porque o negócio é bom, né? O Fabiano, o Dodô, o pessoal do bairro. Eles moram ali. tudo, assim, ela estrategicamente, sem pensar, Marquinhos é super cliente nosso. do Paris Saint-Germain. Ele manda o irmão vir buscar e para levar as coisas para lá, Panetone. Não, assim, você não teve nenhum um estudo estratégico de localização. Não, puta, eu vou pôr nesse bairro porque mora jogador de futebol aqui. Não, foi do nada. Vou fazer aqui. Calhou. Nada, Moro aqui, não. vou fazer aqui. Imagina. A gente pegou o ponto que a gente conseguia alugar. A gente montou a Pico Ruxas com o meu seguro-desemprego e com o seguro-desemprego do Alexandre. Vocês moravam no mesmo lugar, A né? gente pegou móvel em caçamba. A gente tem as poltronas hoje da Pico Ruxas, a gente pegou em caçamba. E mandou encapar ela de rosa. E foi assim, a gente quando fez a reforma, não tinha dinheiro para pagar a caçamba, Tunico. O Ale punha o resto de obra num saco, colocava aqui e ia procurar caçamba no bairro para jogar. Então, hoje eu falo isso muito para nossa equipe quando eu dou treinamento. É fácil entrar aqui, ver tudo rosa, a maior confeitaria da América Latina, mas cada embalagem, cada copo que tem lá, cada prato é com o nosso esforço hoje, com o nosso amor, com a nossa dedicação até hoje. A gente não tem sócio investidor, todas as decisões são nossas. Eu lembro que um dia eu encontrei com o Ale na porta lá e tava conversando com ele. Ele falou, pô, já veio um tal... Vamos citar o nome do cara até para não comprometer. Não, quer ser investidor. Eu falei, não, eu não vou querer, porque assim, eu vou trabalhar para ele. Ele vai entrar só com dinheiro e vai ficar com glamour. E o Ale falou assim, hoje a minha empresa, eu me sustento. É isso. Eu não preciso de investidor. Mas trabalho de vocês. Sim. Assim, eu acho que os seus funcionários têm pertencimento, tem que ter o pertencimento da empresa, tem que ter cuidar. nossa essência, né? É a nossa história, a gente vende a nossa história. Hoje não se vende mais só o produto, né? Então, um bolo bem gostoso, um brigadeiro, a gente acha em qualquer esquina, né? Então, o todo que faz a diferença. A experiência, a história. Vocês começaram, vocês dois. Hoje vocês são quantos funcionários? A gente já foi 150 funcionários, hoje a gente está com perto de 80 colaboradores. Não é funcionário, colaborador. E eu vi um papo que vai sair mais uma loja. Sim, a gente acabou de anunciar em Moema. Até abril a gente chega em Moema. Então nós temos Tatuapé, Pompeia, o Golden que é São Bernardo, né? São Bernardo. Shopping. Tem a Dark Chicken que é em Vila Olímpia, é isso? A Dark a gente encerrou porque eu tô indo pra Moema, Tá, então vai juntar lá. Então é Perdizes, Tatuapé. O Miss. Que é na Água Branca, que é dentro do Museu da Imaginação. O Golden, a nossa fábrica e Moema. E 6 operações. E vocês começaram a diversificar, porque agora sim, vocês têm croissants, tem... Chega de doce, não chega de doce não. Vamos abrir o leque, é isso? Você tem que estar atento ao comportamento do cliente, né? Então, de um ano pra cá, muita coisa mudou. Tá todo mundo querendo uma vida mais fitness, aplicando umas canetinhas por aí, e muda o paladar, né? A gente acha que não, mas mudou totalmente o consumo do nosso cliente, consumidor. E você tem que estar atento. A gente faz reunião no salão da loja, porque eu tô vendo se o prato voltou com doce, se o cliente está sendo bem atendido, o cliente passa a dar um feedback, e a gente percebeu que tinha que entrar com a parte de salgados, né? E hoje a gente está com mais de 20 salgados e mudando um pouquinho a comunicação da Curruchas para todas as horas, não só aquela indulgência, né? Tudo ideia sua. Minha e do Ale. É. E a equipe, né? Nossa equipe hoje trabalha muito ali com a gente, porque não tem como essas operações ser sozinho, mas decisão mesmo sou eu e o Ale. E você usa muito do ditado que o boi só engorda as horas do patrão. Vocês estão lá todo dia? Sim, todos os dias. Em todas as lojas? Gente, não consigo, Tá. mas gostaria. Mas a gente roda todas as operações, a gente tem gerente geral, que a gente fala com ela a todo momento, tem os gerentes de loja.
Então, é todo dia. Tele Sábado, Santana. domingo, feriado. Um Tele Santana. Nosso primeiro colaborador entra às 7 da manhã e o último sai quase 11 horas. Então, é nesse horário aí que a gente tá ligado. E eu brinco com ela, eu falo, agora você trabalha de verdade, né? Não, mas ela tá um Tele Santana porque o Tele Santana olhava tudo, né? Ela olha tudo. Tipo, a grama tá ruim. Não, queimou a grama. Por quê? E isso é uma coisa legal, porque ela olha todas as coisas. Mas se você for buscar a história dela lá atrás, ela já começou a imaginar isso, não isso que ela fez hoje, mas ela já começou a imaginar antes do futebol, porque ela já trabalhava. Ela já trabalhava para fazer as coisas. Então a cabeça dela, ele não entende, o jogador, como eu, mas ela já entendia porque ele vai parar, vai ter que fazer alguma coisa e eu tô movimentando. Então ela fez o movimento das águas e aí, claro que aí Deus ele põe no momento e na hora certa, pô, ficou bacana, bacana. Eu acho muito legal as viradas de chave de mentalidade que a gente tem, né? Porque quando eu conheci o Alê, ele jogava no Mojimirim. E ele tinha acabado de chegar da Rússia. E você vê, não tinha um pé de meia. Eu não sabia das finanças dele, né? Mas assim, tinha um carro que era parcelado, que eu sabia. Então, morava lá na casa que o Moji dava, mas não tinha grandes coisas. Então, por várias vezes, tinha que pegar um dinheiro com a mãe. Então, eu falava, pô, o cara joga tanto tempo, né? E daí você vai, aos poucos... Entendendo, porque o cara não fala. Entendendo, né, ali. Então, tem um carro legal, tem um celular legal, tem roupa de marca legal, mas e aí? Você já jogou em tantos lugares, o que você fez? É noite, não guarda quebrar, dinheiro, não guardava. Assim, ó, cumprir o que ela falou é uma realidade. Tipo, eu no São Paulo, de moleque era uma coisa, né? E depois quando você sobe profissional, o dinheiro ele vem de um jeito que você acha que é uma realidade dele, de qualquer outro jogador, do Neymar a ele, que nunca vai acabar. Você nunca vai parar de jogar bola e nunca vai acabar. Agora, por isso que eu te digo, você tendo uma mulher, ela fala assim, oi. Aí outro dia ela fala, oi. Agora, o cara que não tem ninguém, ele ganha hoje 1.000, amanhã ele ganha 5.000, depois ele sai e ganha 600, 800 e ele vai indo. E aí, não tendo uma mulher para conversar com ele, para explicar. Aproveitando esse gancho, assim, para o casal ter uma vida longa, é legal saber as contas um do outro. Não saber quanto ele tem na conta. Vamos dividir as contas, mano. Tem isso, vamos pagar isso. Eu acredito, Nick. A gente sempre dividiu. Mesmo ele jogando futebol, morando com ele, a gente vivendo, né, do futebol dele, a gente sempre dividiu as contas. Eu sempre dava um jeito de ter meu dinheiro, de fazer meu evento, de ter... Então, a gente saía para jantar, uma vez ele pagava, a outra eu também pagava, talvez um restaurante mais barato eu pagava, mas eu sempre fazia questão, e eu falo isso muito, eu vivi isso em casa, né, Tonico? Sim. Então, eu vi meu pai ter tudo, e perder tudo, e deixar minha mãe sem nada, então eu acho que até por criação eu sempre fui muito pé atrás, sempre corri para ter o meu. E... Eu já voltei lá pra Varé. Não. Cheguei em Varé. Não. Vai pra Varé. Aqui não tem pauta. Eu sempre achei isso. Quando eu conheci o Alexandre, depois de um tempo, quanto você ganha? Os 100 reais. Ele não me falava quanto ganhava. Eu falava, tá bom, a hora que você achar que você tem que me falar, tá tudo bem. Mas daí chegou um momento, eu falei, é o seguinte... E só comprava as coisas, só comprava. Eu falava, é o seguinte, se a gente quer ter uma coisa séria, a partir de agora, eu não quero seu dinheiro, você fica com seu dinheiro, mas você vai ter que ter responsabilidade. Daí a gente comprou um terreno, mesmo ali jogando, sem ter muita coisa, a gente comprou um terreno. Eu falei, você vai parar de jogar, a gente vai casar, mas onde que a gente vai morar? Você quer, continua comprando seus tênis, seus relógios, mas... Só as bolsinhas da Louis Vuitton. Vai ter que começar a ser diferente a partir de agora, né? Porque ele tem isso enraizado na casa dele, né? Então, não sabe quanto o pai ganha, quanto a mãe, sempre foi muito assim. Então, e aqui é diferente. Eu falei, pra gente construir alguma coisa, a gente vai construir juntos. Eu não quero que é seu e vai ser desse jeito, a gente vai construir juntos. Só que precisa ter uma clareza, né? Então, com a gente funcionou assim. Daí hoje, tudo que a gente tem é tudo junto e é isso. É legal, né? Não, é legal a história. Aí sim, aí vocês casaram e tal, aí começou... Não sei se é o certo, é o que funciona pra gente. Nem sempre que funciona pra você vai funcionar pros outros. É. Aí
pintou a Catarina. E aí, continuou indo pra loja, levava... Sim, normal. Catarina veio em 2015. 2016. 2015 eu fiquei grávida, ela nasceu em 2016. Trabalhava com ela aqui, ó. Você lembra? Lembro. Aqui, ó. Enrolava os brigadeiros. Ali a gente já tinha funcionário, né? Ai, que linda, gente. Ela vive a Pico Ruxas hoje. Os dois são menores, mas a Catarina tem 9 anos. Ela vive a Pico Ruxas. Ela fala, e aí, o que você lançou hoje? Qual que vai ser o marketing da semana? Ela tem pertencimento com a empresa. O negócio que ela de repente aparece pode nos ser dela. stories, ela gosta de fazer as coisas. Que bacana. E desde o começo, passava do colo de um cliente para o outro. Foi criada ali mesmo. E os meninos gostam também? Mesma coisa, eles gostam. O Romeuzinho tem 4 anos, Não, sim, não o Caetano tanta... tem 6, né? Então agora que eles entendem mais o que é Pico Ruxas. Mas eles vivem aquilo, de divulgar na escola. Muito... E os 3 cresceram dentro da Pico Ruxas. Eles foram para a escola a partir do momento que eles andaram, com 9 meses, que daí eu não conseguia mais trabalhar, já foram para a escola. E hoje você consegue tirar férias, descansar? Hoje sim. Hoje eu tenho uma equipe incrível, né? A gente trabalha muito a cultura da empresa, né? Que é o que eu, Ale, a gente faz desde lá de trás, de atender os clientes, de como que a gente gosta, tudo. E hoje a gente consegue. Quando a gente quer, a gente tira folga. Fim de semana, eu não preciso mais ir todos os fins de semana. Os que eu vou não é nem pela equipe. Às vezes dá um atestado ou outro, dá dá uma incerta, dá uma incerta, né? Ali. Mas hoje a gente tem uma equipe, a gente tem muito freela também. E hoje, quando eu vou para operação de fim de semana, é por conta do cliente. Que hoje a minha cobrança é o cliente ver eu e o Ale na operação. Que eles gostam de estar com a gente, de querer saber, de ver, de fazer foto. É porque muita gente não sei. Queira ou não queira, vocês viraram uma celebridade, né? Celebridade não, mas sim. Viramos a cara da Pico Ruxas, né? Isso. Então, a gente recebe muita confeiteira que quer dividir com a gente também, o que construiu. E vocês dão um curso lá? Tipo, eu quero aprender a fazer bolos. Tem alguma coisa lá na empresa ou estão pensando em abrir outra coisa? Mentoria? A gente segurou muito e hoje, exatamente hoje, a gente soltou a nosso primeiro evento de mentoria. Que é passar um dia comigo e com a Lê, nada de palco. Ali na operação mesmo. Vem aqui que eu vou te mostrar como que eu faço o meu delivery. É isso. Qual que é a sua pergunta? Então não tem essa de distanciar de palco, nada, de grupo grande. A gente quer ensinar o que funcionou pra gente e ali na operação mesmo. Então a gente lançou hoje. O que virou a chave pra gente não foi receita, Tonico. Eu acho que isso não é o que vai fazer uma confeitaria. Claro que faz parte, né? Você ter bons produtos, mas eu acredito que o marketing, gestão e principalmente mentalidade é o que vira o jogo de uma confeiteira. E de um empresário, enfim. Você acreditar, que nem você falou, ela já via lá na frente como ia ser. Pra gente sempre isso foi muito importante. Lá em 2016 a gente tem uma foto em cima de uma caçamba, eu e o Ale, falando, nós vamos ser a maior confeitaria de São Paulo. E agora a gente é a maior confeitaria da América Latina. Palavra tem poder Palavra tem poder. E eles são carismáticos, né? E o que acontece? As confeiteiras hoje se apegam tanto na receita e daí vão atender o cliente ser uma roupa legal, é posicionamento, não entende que tem um marketing, que tem que ter uma embalagem legal, que você tem que encantar o seu cliente, você tem que ter processo, você faz congelamento, então é muito além só da receita, né? Então, né, a gente entende que o que virou nosso jogo foi a coragem. Eu vou contar uma fofoca aqui, que eu fiquei sabendo. Vou contar uma fofoca. Eu gosto disso, eu gosto porque assim... Ele tem um passarinho ali, ó. Ele não tá aqui pra se defender, mas eu fiquei sabendo que... Eu gosto da fofoca. Que essa Você não tchau lá fora. É o meu pequeno lá, que essa minha família. Que essa ursinha da embalagem é presente de ex-namorado. Opa! Peraí. Pois é. Peraí. Eu quero que ela me conte essa. Aqui, ó, prova aqui. Deixa o Tonico tá falando demais. Tonico, põe aí um bom. Vou respirar na resenha. A resenha deu uma mudada, hein? Então quer dizer que... Essa ursinha é presente de um ex-namorado. Você acredita? Eu acredito, mas ele ficou de bala apagada, ele não chegou na... Porque assim,
Ele era atacante? Não sei. Não, ele é atacante? Não, Ele Lateral é lateral esquerdo. Lateral esquerdo. inteligente. Eu sou Lateral- esquerdo também, todo esquerdo é inteligente. Eu sou Lateral atacante. Então ele como lateral esquerdo, a lateral esquerda apoia muito. Mas ele é o lateral. Você vê, ela falou que ele é lateral esquerdo. Lateral esquerdo marca. Ala que apoia. Então ele arrumou o time. Me conta a história da ursinha. Conto. O A ursinho. gente foi inaugurar, Tonico, não tinha que colocar na vitrine. Vamos lá. A ursinha é tão fofa. E aí chegou essa ursinha do nada. Não tinha que colocar na vitrine. Aí eu olhei pro lado, tinha uma ursinha lá no canto do quarto que eu tinha ganhado de um ex-namoradinho. E Aí. daí eu coloquei um laço, uma sainha na ursinha e ela ficou conhecida como a Picurruchas no bairro. A loja da ursinha, a loja rosa da ursinha, Tá vendo? a Ajudou. confeitaria da ursinha. Ajudou. E ele tem Ajudou. que agradecer esse ex-namoradinho. Aí, ele tem Né? que agradecer. Foi namorado, ele é o homem da minha vida. Não, aí já. então, isso ele aí- Não, ajudou. passado. Isso aí. Passado todo Mas mundo ele tem. ajudou. Mas ele ajudou, eu gosto da ajuda. Ele ajudou. Tem que servir pra alguma coisa, né? É claro. Aí, pra falar um pouco de futebol também, logo quando a gente começou, acho que tinha uns 2, 3 meses de loja, toda vez vinha um clube. Não, vem pra cá. Pra acabar Daí com o negócio. o Ale ia lá, fechava com o clube. Vai jogar? Por 2 vezes. Ele fechou com o clube pra ir jogar, foi anunciado no jornal. Na hora de ir embora, pegar a malinha, não teve coragem. Não tem, cara. Não foi. Ah, Mas o a que- empresa já tava andando. Já há 3 meses a gente Não já tava. tava andando. É Sim. que é o sonho, assim, ó, eu vejo ele. Ele que eu olhava e não conseguia sair, porque eu não tinha ninguém, né? A gente Legal. não tinha colaborador ainda. E daí ele, por 2 vezes, arrumou a mala. Teve uma que ele saiu no jornal, foi anunciado e não foi. Daí eu falei, vai, é seu sonho. Então, pra ele, o parar de jogar futebol não foi dolorido. Ele, pra mim, né, nunca comentou o que ele sentiu. Eu posso. Foi muito natural, porque foi se envolvendo com outras coisas, com outra bola, né? Enrolou muito brigadeiro ali. Mas eu acho que assim, ó, eu entendo ele. O porquê? Por exemplo, assim, eu tive minha filha com 30 anos ali. E pra que eu fosse jogar de novo, ou vão todo mundo junto, ou não vai ninguém. Eu tô falando da minha filha. Agora, eles passaram 300 mil perrengues. Eu vou falar da cabeça dele, que a cabeça dele é a minha cabeça. E ela teve sempre com ele. Eu tô falando que ele nunca te contou. E eu tô falando que ele nunca Não, contou. você tá falando que só ideia de jogador. Ela teve 100% com ele. Em tudo. Comeu ruim, dormiu ruim, não tinha nada pra comer. Chegou um momento que ela montou um negócio e era dela. Aí chega um momento do cara, jogador, fala assim, cara, não vou não. Nega véia teve comigo em tudo. Ela tá montando. Tô falando que ele nunca vai falar isso. Ele falou, vou ficar aqui. Não sei se vai dar certo, mas eu vou ficar aqui. Por quê? Porque ela se deu pra ele esses 5, 6 anos. Vamos colocar isso. Sim. E quando você fez o negócio, não tem como o cara ir. Mas eu não sei, acho né? que vai além também, porque Também. não foi um negócio só sonhado por Sim. mim. Era nós dois ali, né? Então tinha muito a nossa verdade. Então ele também quis estar ali, né? Não foi uma coisa. Porque tem muito jogador que abre algum negócio pra esposa. Mas Né? aí- Eu vou jogar, então vou abrir uma Ele loja pra só você. põe dinheiro. Não, mas Só põe o dinheiro. Mas não, aí foi a ali... diferença que você montou o negócio, você, tipo, como a mulher colocou, a mulher bateu na mesa e falou, é eu. E ele, homem, falou, pô, tô com uma... E outra, ele fala com algum jogador, liga. Aí o cara vai falar assim, se fosse eu, você tem uma puta mulher, mano, não dá pra, fica aí. Porque o amigo vai falar isso, ele fala assim, não vai, mano, você não vai ganhar nada lá, você vai perder um baita do negócio, então... Vão te enganar mais uma vez. Vão te enganar, entendeu? Agora, se ele fosse, vamos falar, que ele fosse pro Milan, ela falou, não, tá bom, vamos Aí pro eu Milan. fechava a loja. Não fechava. Eu também não sou tonto, né? Ficou. Eu não vou correr, né? Mas então eu acho que é isso. Então ele não sente, tipo, ele não sente falta porque Vou enrolar brigadeiro? Que Então. não vou nada. ele Vou andar em Milão, você bem vai arrumadona. Não vai. Mas ele faz isso porque, por exemplo, assim, ó, é difícil, falando aqui agora, tipo, com o público. Hoje é difícil, antigamente era difícil arrumar uma mulher como você, né, que ele arrumou de verdade, pra ele, porque gostava da bola, fazia as coisas, é difícil. Hoje uma mulher normal, com um jogador, tô falando de outras profissões, é difícil uma mulher, porque ela se deu, ela não tinha dinheiro pra comer. Já falou aqui. Você entendeu? Então, o que você colocou no final, no começo, é o que ele entendeu. Ela falou, pô, ali tá comigo até a morte. Né? Então eu acho que é isso que claro que fez ele ficar, mas ele ficou por você, não por isso dar certo ou não, ele ficou pela mulher que ele tinha, né? Fala, Toninho, o que você acha? Vai lá. Toninho? É que a gente Não, eu tô falando- sabe de casos que quando o cara atinge a fama, ele pega a nega e fala assim, ô nega,
Vaza. Não. Não precisamos citar nome. Sim, né? sim. Também não... Eu conheço bastante jogador também, gente. Que ele vai pelo... assim, ó, a resenha mesmo que ele vai pelo... eu aprendi com meu irmão, né? Meu irmão também foi jogador, mas assim, que ele vai pela mulher bonita, pelo estilo. Aí ele larga a que pedalou, mas vai dar 2 anos, acaba também. Mas vai lá. Não, porque ele fez a troca errada. Tipo, eu tô falando dos jogadores quando faz a troca errada. Sim. E aí... E eu vi que você fez um comercial, fez uma ação com o Itaú. Como foi Sim. conhecer o Fenômeno? Como que é o Fenômeno? Foi pessoalmente? muito legal. A gente não conseguiu falar muito com ele, né? Porque o cara é o cara, né? Não Ele é muito blindado? Não, muita gente em cima, né? Você não consegue... Mas foi uma surpresa pra gente. Você tá num comercial, né? De um banco é um ídolo, né? Pra todo mundo. Sim. E ele é muito gente boa, né? Ele passa essa vibes que ele passa mesmo. A aura dele é diferente? Ele é legal. A gente não conseguiu falar muito, Sim, né? sim. Até porque ele ia gravar com a gente na loja e eu acabei trocando a data sem saber, porque era surpresa pra gente. Então tava tudo esquematizado com... Daí eu tive que vender uma palestra, eu virei pro Itaú, falei, então, eu vendi uma palestra nesse dia, vou ter que mudar a gravação para outro dia. Eles, não pode, não sei o que lá. E era justo com o cara dentro da Puxas. Você perdeu esse dia? Porque eu não sabia que ia ter ele, foi surpresa. Porque eu vi alguns comerciais na televisão, porque ele aparecia na empresa do nada. Então, na nossa ele não foi, a gente conheceu ele só nos eventos, né? Porque eu não sabia e mudei. Mas eu fiz um dinheiro com a palestra, tá bom, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tipo, Tá tudo Big certo. Brother, você quer uma informação privilegiada ou 10 conto? Quero 10 conto, filha. Claro. Fenômeno, a gente faz só foto. E tá bom pra caramba, tá legal. Falando em Big Brother, que é a conversa do momento, se fosse convidado, você iria? Gente, é polêmico isso. Eu vivo falando... O Ale ganhava, porque o Ale é gente boa, né? Você não é gente boa? Você é gente boa. Não, eu sou gente boa, mas o Ale é mais gente boa do que eu. Mas você iria? Ele foi criado em clube, né? Ele tem que conhecer todas as pessoas. Imagina quantos quartos ele já não dormiu com quantas pessoas? Em concentração, O jogador não... Assim, ó, morou dentro de estádio. Imagina, é um Big Brother embaixo de arquibancada. Já viveu muito Big Brother. Eu também vivi alguns Big Brother, mas uns piores, mas tá tudo certo. Mas você iria? Teria coragem? Eu teria. Teria coragem. Você teria? Teria. Você ia lá? Fazer a resenha? Pá? Mas segurava mesmo? Pra pegar no... Não vou falar que a Natália... assim. A Natália vai ver o programa, não vai ter jeito. Mas eu iria. Você iria? Iria. Eu ia de boa. É igual o Edilson, ele tá lá e tá tirando onda. O nego tá achando que, por exemplo, a gente que é jogador conhece, eu conheço ele bastante, ele não foi polêmico uma vez, porque o Edilson é o pior cara, ele não foi uma, ele vai ter que ser, mas ele não foi. Ele é o cara que apela, que fala que, pô, jogou aonde, ele é desse jeito. E ele tá um educado, tá um lorde. Mas eu quero voltar a falar, falar de Picu. Picu, brigadeiro e aqueles bolos lindos. Borel, bota aqueles bolos lindos aqui, ó. Você não botou nada, Borel. Borel, bota diferente. Eu não quero isso pra mim. Eles são lindos, né? Então, mas é só pra ver também. Tive que aprender a fazer esses bolos. Aí agora né? me explica, que uma pessoa que, vamos falar assim, uma pessoa que não fritava um ovo. Não fritava um ovo. É. Como é que. É isso Você nasceu fazendo gol? Quem? Nasci. Nasceu? Tô de sacanagem. Então. Mas, é treino, sei, mas, treino. Não, mas pensa comigo. Não, tá bom, jogar bola, pô, tá bom, mas assim, cara, como é que é bolo? Bolo não dá pra errar açúcar. Do que é esse bolo, Picu? Do que é esse bolo? Esse daí é de Red Velvet com frutas vermelhas. Como é que é? Tem um nome diferente. Red Velvet com frutas vermelhas. Se eu lançar essa daí, os caras não acreditam. Eu não vou nem falar meu nome, mas tá certo. Esse daí é brigadeiro de cream cheese, né? É bem gostoso. Que legal. Mas eu posso falar que a confeitaria é igual futebol, gente. E essa coisa? Eu não entendi essa da coxinha. É porque a gente tem salgado agora. também, Tem salgado. né? Então é a coxinha de brigadeiro. Era o dia da coxinha, esse vídeo foi do dia da coxinha. Que legal. Daí tem vários sabores. Borel, pode soltar todos, Borel. Por favor. Que bacana. E você vai se desenvolvendo, né? Olha o ursinho. Essa foto tá linda. Oh. É o ursinho. Eu tô no ursinho. Esse é o do falecido, não? Não é esse, não é esse. O outro... falecido. Negão, pega docinho branco pra você não morder o dedo, viu? Vou pegar um... É porque assim, isso aí machuca o dedo. Eu sou... isso aí não dá, cuidado aí.
Essa é a nossa loja lá. Caraca, ele tá aqui, o guerreiro. É. Mas deixa eu... Ele focou no urso, gente. Deixa pra dar urso. Então é. Que legal. Aí a nossa loja é a de Perdizes. E antes disso, aí onde é a loja era um salão de cabeleireiro Verdade. de uma esposa de um jogador de São Paulo. É mesmo? É, você Que sabe legal. de quem era? Não sei não, mas é um salão gigantesco. Acho que era do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano? É. Tá vendo? Só briga também, só confusão. Mas tá bom, vai lá. Ah, mas foi muitos anos atrás, né? Pô, ficou legal. E aí a família? A minha Aí família, meus curruchos. Tudo surfista, cabelo de Eu não surfista. mandei nenhuma foto ali jogando, né? Não, mas o Ale não. Vou comentar aqui é você. O Ale já tem aí, ó, casal. Aí, Que legal. meu jogador, É cara. um jogador, cara. Legal. Sempre de... E o nosso do meio, Caetano, tem jeito, viu? É, pra Ó bola? o chutão dele. Opa! Então, você vê? Esse aqui, ó. Sempre, Caetano. sempre vai ter alguém. Tá vendo? Você tem tempo pra família, né? Sim, agora a legal. gente tem. E chega um momento que eles cobram, né? É, né? Sim. Agora, meu bem, você não vai passar o fim de semana com a gente? E eles ficaram com tanto isso na cabeça que a gente trabalha de fim de semana, que nem os últimos tempos a gente tem ficado todos os fins de semana com ele. E com eles, né? E daí eles falam, é porque vocês trabalham o fim de semana. Eu falo, volta pra realidade, faz muito tempo que a mamãe não tá trabalhando de fim de semana, né? E é uma coisa que o Ale não tinha no futebol Não, também, né? Semana. Mas é legal. Então- Que bacana. Mas já estão maiores aí, né? Ah, já estão. Tão gigante. Já. Não, Aí já tem um tempinho essa foto. essa foto é linda. E me conta, qual que é o programa novo aí, Doces Histórias? Doces É um podcast? Histórias. O que é? Nico, eu vim participar de um podcast aqui nessa sala, né? Que é da IPTV, que era o da Priscília. E o pessoal gostou muito de mim. E daí eles me chamaram para ter um podcast. E eu sou muito ligada à essência, né? Eu falei, gente, para eu ter um podcast, o que eu vou falar no podcast, né? Tem que ter alguma coisa de afetivo, de doce. E a gente foi conversando, virou um programa de televisão. Então eu recebo um convidado famoso, por enquanto a gente levou alguns famosos, né? Logo, logo eu acho que vai lá como famoso. Por favor, vai ser um prazer, pô. Curva no bico a curva, mas não é E eu faço a sobremesa de infância da pessoa, a sobremesa que marcou a infância dela. Então a gente vai conversando, que nem um podcast aqui, só que eu vou mão na massa. Que bacana. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. E daí o meu diretor não faz corte. Você tem que ir no ao vivão ali. Ele não edita. É como se fosse um podcast mesmo, né? E esse programa é uma vez por semana? Ele passa uma vez por semana, toda sexta-feira às 21h30. E ele reprisa todo domingo às 4h30 da tarde. E sexta-feira de manhã também, às 9h30 da manhã. Então ele passa 3 vezes na semana. E é muito legal que a gente pode ali dentro trazer um pouco do afeto, do doce, né? De doces histórias das pessoas. E no final tem um quadro comigo e com a Lê que a gente responde as perguntas que a gente chama do Café com a Ana e com a Lê. Então é desde a nossa família, empreendedorismo, quase uma mentoria ali no programa. E quem vocês já levaram, assim, alguma... Se quiser falar, pode falar, mas... Algum doce que você achou assim, mas gostava de um doce, às vezes um doce tão simples, um doce tão complicado, teve algum... Não, são sempre os mesmos doces. Pudim, bolinho de chuva, brigadeiro de colher, arroz doce. Eu fiz outro dia que eu lembrei muito vaca preta, que era o sorvete de flocos com Coca-Cola. Com Coca-Cola. Daí eu falei, nem é uma sobremesa, né? Não consigo nem mostrar meus dotes aqui. Mas essa semana eu fiz cocada. Então já foi Amanda Françoso, Elaine Michele, Rafael Cortez, Adriana Ribeiro, Ana Carolina, que é a mãe da Isabela Nardoni. Muita gente legal já passou lá. A gente já gravou 18 episódios. Então E é você se reinventar, né? Então o Ale que dava entrevista no futebol, hoje ele que entrevista, né? Que legal. E ele tá indo bem? Tá indo super bem. O Ale, ele se adapta muito fácil, né? Ele é incrível. Muito bom. Descolado. Puta, pena que tá acabando, né? Já? Já, eu queria falar com você aqui o dia inteiro. E a resenha é boa, coisa boa. Eu gostei do começo da pedalada, porque o começo é complicado. Tem E agora, muita história aí, e agora gente. quando conquista, é uma coisa do caramba, entendeu? Não? Porque se você entendeu, a conquista dela nem é a loja, são os 3 filhos. Bonitos, elegantes, estilosos.
Porque a loja A loja é consequência. mas assim, essa foto aqui, a ideia é que ela pensou lá atrás sem dinheiro. Sim. Sem o Ronaldo sentado na calçada. Sem o Ronaldinho. Sem muito... o Ronaldo no sem comercial do Itaú, né? Entendeu? É e aí, isso. pô, é mó barato. Isso aí é legal. É isso que vence, né? Previsão da inauguração da nova loja? Abriu. Já? Já. Eu queria abrir até a Páscoa. Eu falo que eu sonho e o Ale materializa. Eu falei, meu filho, ó, Páscoa a gente tem que abrir. Mas acho que não vai dar. Acho que pro meio de abril dá. Nós Tá estamos falando muito em abril, perto. é 3 meses, daqui 3 meses. Não, 2 meses. menos. 2 meses. Nós estamos já de meio Acabou Gente, fevereiro. 2 meses. Eu, Ale, abraço essa ideia maluca sua. Abraça. E ele tá mais maluco que eu, viu? Pegou o gosto. Essa casa mesmo da Diana, que é a maior, ele que fez eu ir pra lá, porque a gente tava na Vanderlei ali confortável. Ele, não, a gente tem que ir pra essa loja, que era o meu cabeleireiro, eu ia lá. E ele ficava gorando o cabeleireiro, ele falava, não, Puxas vai ser aqui. Daí o cara saiu na pandemia, eu falei, nossa chance, eu ainda enrolei ele uns 8 meses. Falei, não, gente, é muito grande, imagina, ter uma loja pra vender doce. E ele, não, vamos. Daí eu falei, então só se Deus me der um sinal. Ele é tão arranjado com Deus que no mesmo dia deu uma chuva naquela loja que parecia que não tinha telhado. E eram 4 casinhas, o Tonico vai lembrar. E a gente tinha 3 e no meio era uma dentista. Entrou água nas nossas 3 casas. Da dentista não entrou uma água. Eu falei, tá bom, a resposta de Deus lavando esse tempo que Ela não quis vender a casa, né? Ela não quis vender a casa, mas a gente alugou a sala de baixo dela. Então a gente tinha uma passagem tipo da Disney, subterrânea para as casinhas, né? Então a gente abriu um buraco lá do tatu. Eu posso falar que eu vi assim desde o começo, né? Verdade. Desde o começo. Eu tenho uma história com eles, eu fui no aniversário da filha do teu irmão, na sua casa. Sim. E minha mulher é louca por brigadeiro. E a Picu já se fazia aqueles brigadeiros. Na hora de ir embora, a Picu falou assim, Natália, pega um copo aí. Pode. A Natália colocou 2. A Pico falou, não, leva mais. Empurrou. Foi empurrando o brigadeiro. Brigadeiro. A Natália toda assim, eu vou pegar só 2. Na educação. Educação, meu. Assim, eu falo, converso assim. Eu vi desde o começo. Você viu o que aconteceu? Eles não estão aí à toa. Isso que é legal. Por exemplo, o povo vê que por exemplo, agora falando tipo do futebol, muito do futebol. É um jogador de futebol que teve uma mulher que falou, porra, eu vou dar uma pedalada. Não tô falando mal das mulheres, pelo amor de Deus, porque é Dia das Mulheres, tô falando bem, para vocês pegarem essa coisa que aconteceu e falar, caramba, eu posso também, eu quero também, entendeu? E é isso que você fez. Sim. E eu acredito que o jogador é o cara mais feliz do mundo. Não, às vezes tipo, ela deixa o sonho, ou às vezes ela deixa o sonho dela por causa do sonho dele. Do sonho dele. Então, por isso que eu te digo que ele é o mais feliz do mundo, que ele olha e fala assim, caramba, mano, ela tá... Por exemplo, ele pensa, porque o jogador pensa assim, quando ele vai jogar uma bola e ele tá ali conversando com os amigos dele, ele fala assim, cara, minha mulher é de verdade. Porque ele fala com outras pessoas, fala assim, minha mulher é de verdade. Porque ela fez isso, ela fez coisa que ela nem sabia fazer. Ela comprou coisa que ela não... Ela fez coisa que eu não ia fazer. Pegar um sofá na rua e arrumar. Eu não ia fazer, porque os jogadores vão fazer. Você me entende? Sim. E aí você... Será que ele estaria feliz caramba. hoje trabalhando com publicidade? Não. Não. Deus sabe de ninguém tudo, sabe. gente. Ninguém sabe. Não, mas sabe o que eu acho? Assim, porque eles são tão juntos, do jeito que ela falou, Sim. que ou eles... Por exemplo, não dá pra um cara, quando é junto, ficar aqui ó, e jogar aqui. Ele não vai jogar bem. Ele não joga bem. Ou o jogador, ou tá todo mundo junto, que é o caso dele, ou para ele não ia dar. Então, para ele, essa vida que ele colocou e as coisas, né, que Deus está dando para eles, é do caramba. Isso lá atrás, eles começaram lá atrás, né? Se a gente buscar, e é do caramba, pô, a história é... Mas hoje, né, Pico, para você montar um negócio desse, você se apoia em vários parceiros também para te ajudar, né? Sim. Você tem as marcas também que ajudam, né? A gente tem grandes marcas com a gente, né, que eu falo que chancelam a nossa história, né? A gente tem Nestlé, Nespresso, Chandon, Fini, Coral Tintas, então vai desde marca de tinta até Purina, que assina o nosso espaço pet. Mas eu acho que o que fez a diferença mesmo, a gente traz muito do futebol, que é a disciplina, é a renúncia, é você ter uma constância, né? Então, era fim de semana, todo mundo ligava, vem pro churrasco, não. Outros fechariam a porta e falavam, volto logo.
A gente, desde o começo, é ali todos os Entendeu? dias. Então, a um resiliência, completando né? o A outro. resiliência, né? E daí você fala da mulher, não se apagar a história. Eu acho que também o que fez o acontecer pra gente é um tá do lado do outro. Nenhum na frente por ser o jogador e a Sim. esposa, ou eu por ser a confeiteira e ele o marido. Que tem aqui na confeitaria assim, a confeiteira e o marido da confeiteira. Tem o jogador e a esposa do jogador. Sim. Então é sempre um do lado do outro, um complementando o outro, que quando você conquista junto, né? Eu acho que é isso É uma vitória dos dois. Isso que ela colocou, eu acho que é isso que falta. Assim, eu não tô falando eu não tô falando nem do futebol, não. De todas as coisas. Os dois Pra muitos andar casais, junto. né? Pra É muitos porque se casais, você né? anda junto, e como ela colocou ali, ela colocou uma coisa impressionante, que nenhum jogador faz isso. O que ela colocou, até vou abrir aqui, que ninguém fala. O jogador não fala quando tá recebendo pra mulher. Mas a mulher dele tava no ruim com ele. Não, mas já falamos aqui, Não, ela falou. Eu já vi história que Entendeu? o Ale conta de jogador esconder dinheiro no forno, em cima do forno. Você conhece essa história? Eu conheço tudo. Assim, Você escondia onde? Não. Quem eu? É. Eu não tinha. Tinha a Dona Lourdes, minha mãe, que dava voadora no vento. Aí não tinha nem como esconder. Eu não escondia, não dava nem pra esconder. E outra, tive uma família legal que minha mãe, meu pai era polêmico, né? Então, mas o que ela colocou. Jogador é tinha 2 celulares, um em casa, outro no carro. Não, 2 celulares eu tinha. Aí eu tinha. Eu tinha o bomba. Meu, celular o bomba. que você falar pra ela, você não vai enganar. Não, mas eu digo o que ela colocou é legal. O que ela colocou, porque assim, não Mas- tem. O que ela falou é verdade, que eles andam junto. Porque assim, ó, veja bem, todo jogador de futebol hoje, o Zico, ele andou junto com quem? Bebeto. Andou junto com quem? Tá com a mulher dele até hoje. Não, é isso que eu tô te colocando. E aí eu coloco o Kaká. É a mesma Quer coisa. mais um? Aconteceu Quer mais algum um? problema. O quê? Quer Eu não mais um? peguei, pô. Não? Ele nem Eu comeu. não peguei. Calma que eu tô no talento ainda. Tô educado. Aí, então, eu acho que é isso. O que ela falou é a pura verdade. Picu, Vai pra resenha. perguntas aleatórias pra você. Vamos lá. Contato mais famoso do seu celular. O tato mais famoso do meu celular, gente? Ixi, tem alguns. Não, mais famoso, que você acha famoso. Ou Ai, gente, tem Ana Hickman. Eu acho. não, cantor ou cantora ou banda favorita. Belo, pagode. Uma Opa. música dele. Pra cantar? Que você gosta, você cantar. Você gosta da música deles. Ah, não vou saber o nome Mas das canta. músicas. Bem que podia Acreditar. reinventar. Gente, tem várias, Olha, né? Vou falar pra você, viu, Belo? Última O Belo já mandou uma mensagem pra gente. Aí, Sério? Belo, É. tô falando. Você não mandou um docinho pra ele? Não, mandei. Olha. Não mandei. Última ligação que você fez antes de sentar aí. Pra minha sogra, ensinar ela a ligar o forno de casa. Aí, ó. Sabe como ele ensinou? Ó, põe a cabeça e olha lá dentro. E vai. Bum. Não foi isso só. Não foi isso só. Teve tumulto. Não foi isso, sogra! Agora vai, você viu? Mas ela falou isso só. Agora ela deu aquela aumentada, mas tamo aí. Pico, o que não pode faltar no seu armário? Roupa rosa. Último presente que você comprou pra você. Pra mim, minha bolsa. Rosa. Rosa. Comida favorita. Ah, eu tô tão chata que esses dias eu tava falando pra ela, não tem comida favorita mais. Mas eu gosto de queijo quente. Queijo Olha que quente? simples, queijo quente. Tá Pão vendo? com queijo. Eu amo, me faz feliz. Se pudesse escolher um superpoder, qual que você queria ter? Superpoder. Ficar pra sempre com meus filhos. Uma viagem inesquecível. Não partir. Uma viagem. Disney com eles. E pra fechar, o que a Ana Picu de hoje falaria pra aquela menina que nasceu no dia 27/12? Ai. O que eu falaria pra aquela menina? O que eu falo, né? Eu falo direto comigo. Falo que bom que eu rompi ciclos, né? E que eu acreditei em mim. Eu acredito todos os dias no nosso sonho, na minha família, que eu faço diferente. Todos os dias, um pouco pra melhor. Porque eu ouvi muito, ninguém sai pra comer doce, ninguém vai comer um brigadeiro, você vai vender um brigadeiro de R$2. Se eu ouvir isso das pessoas que mais te amam, né? Você mesmo me falou essa frase aqui no começo. Então, é você acreditar onde você quer chegar e no propósito. Hoje todo mundo fala de propósito, né? Mas no propósito que você tem, no que você quer e tirar o ego, né? Então,
muito no futebol. Ah, um jogador de futebol vai vender brigadeiro. Você fez publicidade, você tem uma formação, você vai vender brigadeiro na rua. Se é isso que seu coração está falando, se é isso que Deus está conversando com você, escuta e vive o seu. Faz o seu, sem passar por cima de ninguém. Quebre ciclos, né? Que às vezes você vem de uma formação que as pessoas querem as coisas, né, de outro jeito, mais fácil. Faz a sua história. Monta a sua história sem montar na história do passado de outras pessoas. É isso. E aí, valeu a pena? Vale a pena todos os dias. Tem que valer a pena, senão você não tem por que sair de casa. E quando não valer mais a pena, você tem que recalcular a rota, né? Tem que fazer o que... Você tem que curtir a jornada, Tunico, né? Senão não tem condições. Senão, quando você saía pra treinar, você saía de saco cheio? Amando. Eu acho que ele e eu, a coisa que a gente mais sente saudade, eu digo ele, é de acordar 7 horas, olhar o campo e bater na bola. É a coisa que ele mais sente saudade. Nem de jogar. E ter aquela resenha dentro do negócio, hoje ele acorda, né? 5h40, arruma as mochilas e vamos pra escola. Que leva as crianças. Mudou. Muda. Recalcula a rota. É e quando isso não fizer mais sentido, você vai recalculando. Porque o que importa é curtir a jornada, né? Verdade. E fazer a diferença. Pico, até redundante pergunta. Onde encontramos vocês? Lógico, redes sociais. @Pico Ruchas, que é da nossa empresa, né? Da nossa confeitaria. E a verdade ali do dia a dia no @AnaPicoRuchas e @AlePicoRuchas. Ali a gente posta família, perrengue, o que deu certo, o que não deu, a gente xinga, a gente chora. O que eu não posso fazer no da Pico, né? Hoje ela postou assim, 5 horas de reunião. Caraca. Com a contabilidade. 5 horas. É 5 horas, é resenha. É 5 horas falando umas siglas, eu falo, meu bem, fala de fermento comigo. Vem falar de imposto, de reforma tributária, meu bem. Eu não tava aguentando, mas até retoquei o blush, porque não tava dando. Você tem que se reinventar, você tem que saber de tudo um pouco. Pico, né? queria te agradecer muito pelo papo. Imagina. Eu sei que você veio com a sua família, você saiu da sua loja lá do seu todo dia, deve ter pego um trânsito do caramba, que você veio do outro lado da cidade. Com o maior amor. Queria te agradecer assim do fundo do meu coração. A gente gosta demais de você, da Nath, um prazer estar aqui. Obrigado, agradecer pelos docinhos, preciso levar um pra Nath, senão eu tô morto, que ela já falou. Doce não, de verdade, hein? Vou falar pra vocês aí, dá uma olhada, o negócio é de verdade. Galera, quem não foi, por favor, viu? É que o vídeo ainda não tem cheiro. O dia que o vídeo tiver cheiro, olha, isso aqui vai valer a pena. E pela resenha. E a resenha. Pico, é isso aí. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Que bom. Feliz Dia das Mulheres, mulherada. Feliz Dia das Mulheres.